Muito bem. Currículo em ação, ler e escrever, lá na página 43, a professora vai explicar a etapa 1A, na verdade a etapa 1, as atividades 1A, 1B, 1C e 1D, com algumas adaptações. Então, prestem atenção. Primeiro, vocês farão sozinhos essa reflexão. Meu estojo sumiu, não está na gaveta. Essa é uma frase que está escrita sem a pontuação. No espaço abaixo da questão A, você deve escrever novamente, ou seja, reescrever a frase, pontuando da forma que você julgar necessária. Porém, lembrem que a frase precisa ter um sentido, correto? A questão B, você desconsidera. Questão C, você vai pensar, você fez na questão A uma pontuação. Agora, observando a frase que você fez, existe uma outra possibilidade para que você possa pontuar a mesma frase? Se você acredita que sim, coloque apenas a pontuação que você acha necessária ou adequada também para a mesma frase. Então, na questão A, você vai colocar apenas uma forma de pontuação. A questão B você desconsidera. A questão C você vai colocar as pontuações que você julgar adequado, que também seja possível para você fazer essa reescrita com a frase de forma com sentido, obviamente, mas com outra pontuação. E na letra D, você vai escrever novamente a frase, só que dessa vez com as possibilidades que você pensou. Então, por exemplo, faça de conta que você usou apenas ponto final na questão A. Você foi lá, escreveu a frase e usou apenas o ponto final. Você leu e achou que ela tem sentido. Na questão C, você pensa, talvez eu poderia colocar um ponto de exclamação ou um ponto de interrogação. Então, você vai colocar os pontos que você acha que também são adequados. E na questão D, você vai reescrever a mesma frase, só que dessa vez usando as pontuações que você acredita que possam ser possíveis. Na questão C, essa é bem interessante, só que você tem que prestar atenção na hora de fazer. Por quê? Você vai precisar olhar em uma conversa curta, um diálogo curto, no WhatsApp. Pode ser alguma conversa do nosso grupo, pode ser alguma conversa que tenha no seu grupo, grupo da família, normalmente todo mundo tem um grupo da família, mas por favor, tá? Conversas que possam ser colocadas de forma expostas aqui no livro, não pode colocar segredo de ninguém aqui, ok? Então, se for uma conversa tranquila, que está autorizada, você procura um trechinho da conversa, escreve do jeitinho que você achar no WhatsApp, mesmo que ela esteja com erro de grafia ou que ela não esteja pontuada. Coloca ela aqui. Por exemplo, você pode colocar 2 perguntas e respostas, um comentário ou 2 comentários de 2 pessoas diferentes, enfim. Não precisa identificar quem seja, quem é. Embaixo, você vai reescrever esses comentários fazendo as devidas correções. Então, todas as pontuações que não estão ali presentes, você vai se encarregar de colocar. E se tiver alguma palavra ortograficamente escrita de forma errada, você vai também fazer a correção. Questão 10. Nós temos aqui um texto que provavelmente por vocês não é muito conhecido, que é do autor Machado de Assis, e se chama Um Apólogo. Um apólogo, na literatura, é considerado uma narrativa em prosa ou em verso. Ela pode conter diálogos, tá?
E normalmente tem uma lição de moral ali, em que os personagens que podem ser inanimados acabam sendo dotados de palavras e acabam passando uma lição de moral. Não é uma fábula, tá? E o Machado de Assis, ele foi um autor muito importante para a nossa literatura. Ele começou a sua carreira como jornalista e ao longo de sua vida se tornou, fez carreira pública. Ele foi reconhecido como um grande escritor ainda em vida. Em 1897, ele até foi eleito presidente da Academia Brasileira de Letras, certo? Então, já falei um pouquinho aí do Machado de Assis para vocês. Vamos fazer a leitura do texto Um Apólogo. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que você está com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa? Porque coso? Porque coso? Então os vestidos enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu? Você está agora é a melhor. Você é que os cose. Você ignora que quem os cose sou eu e muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso. Prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante puxando por você, que vem atrás obedecendo o que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não, não digo isso, mas é verdade que você faz um papel subalterno. Então, adiante vai só mostrando o caminho. Vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou o pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas. Entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética, e dizia a agulha: então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que está distinta, costureira, só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada, e andando o buraco aberto pela agulha, era logo enchido por ela, silenciosa e ativa como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando, e era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plic, 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 plic da agulha no pano. Caindo ao sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra. E ficou esperando o baile. Veio a noite do baile, a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho, para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama, e puxava de um lado ao outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolcheteando. A linha, para mofar da agulha, perguntou-lhe: ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha de costureira, antes de ir para o balai das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou à pobre agulha: anda, aprende, tola, cansas-te em
abrir caminho para ela, e ela é que vai gozar de vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Fazes como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, eu fico. Contei essa história a um professor de melancolia, que me disse abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Um pouquinho difícil, mas bem reflexivo esse texto. Então, vocês vão precisar fazer novamente a leitura de forma individual, com bastante atenção, e as palavrinhas que vocês não conhecem, já com autonomia de leitura, vocês devem procurar no dicionário. Pode ser o dicionário online. Lembrando que todas as palavras que não conhecemos são necessários, às vezes, fazermos uma pequena pesquisa, voltarmos no texto para tentar entender. As palavrinhas são um pouquinho diferentes porque são do século passado. Machado de Assis escreveu com muita propriedade, mas dentro da sua realidade de vida. Agora reflitam sobre o assunto. Primeira questão. O texto apresentado foi escrito por Machado de Assis. Você conhece esse autor? A professora falou um pouquinho dele. Você conheceu porque pode ser, né, pelo fato da professora ter comentado. Mas se eu não tivesse comentado nada, você conhece esse autor? Você já leu algum livro dele? Você saberia dizer qual é o gênero do texto? Desse texto que nós acabamos de ler? Converse com seus colegas, professora, sobre cada uma das questões apresentadas. Registre as conclusões da turma. De forma individual, reflita quais são as questões que são levantadas pelo texto. Porque no texto nós vemos e percebemos que existe uma crítica sobre algumas questões sociais. Vocês conseguem entender, ou pelo menos tentar descobrir quais são essas questões? Mesmo que você descubra uma. Você deve ter conversado, só que a gente vai adaptar um pouquinho, tá? Você vai pensar sobre esse texto, acabei de falar anteriormente sobre a questão da crítica. Então, você vai fazer uma reflexão, você vai pensar. Primeiro, se você conseguir levantar pelo menos uma questão, lembra que eu falei para vocês colocarem algumas perguntinhas aí do texto, né, que o texto levanta sobre essas questões sociais? Em cima dessas questões que vocês levantaram, ou ao menos uma, pegue um trechinho lá do texto, para que você consiga colocar nessa questão C e que mostre alguma crítica social desse texto. D. Diante da afirmação, também tenho servido de agulha a muita linha ordinária. O que é possível entender? O que você entendeu sobre essa frase? Qual será a intenção do autor? E. Que aspecto da vida das pessoas o autor critica com esse texto? O que você acha? Retome as antecipações realizadas a partir do título e discuta com seus colegas. Na verdade, eu quero que vocês, nessa questão, escrevam uma opinião sobre esse texto. Vocês concordam com a crítica do Machado de Assis? Porque vocês já perceberam que é uma crítica, e ele faz uma crítica social em relação a algumas questões. Se você conseguiu descobrir pelo menos uma crítica, né? Qual o assunto, qual o aspecto que ele faz essa crítica, você vai colocar a sua opinião pessoal, se você concorda ou não e por quê. Então, se você disser que você concorda com o Machado de Assis, porque ele critica, digamos, o preconceito social, então, por que você concorda? Se você não concorda, você também tem que dizer por quê.
Se você observar no texto e pensar, eu acho que ele está criticando o fato de uma pessoa querer ser melhor que a outra, talvez pela posição social. Você concorda com isso? Você concorda com essa crítica? Por quê? Se você não concorda, por quê? Tudo bem? Então, na F é a sua opinião. Mas tente descobrir primeiro quais ou qual crítica que ele faz, qual aspecto que ele pega da sociedade e critica nesse texto. Essa é para pensar bastante. Tá ok? Bom trabalho!